Olá, tudo bem? Aqui é Rodrigo Oliveira, do canal Histórias da Humanidade. Hoje iremos ver uma das histórias mais contadas e controversa de todos os tempos. A história que estou falando é a de Adão e Eva. Afinal, eles foram os primeiros humanos a viver na Terra, segundo o cristianismo e o judaísmo. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta aí, compartilhe. Isso irá ajudar nosso canal a levar histórias como esta para mais e mais pessoas. Segundo a Bíblia, Deus criou todo o nosso universo em 6 dias, e Adão foi criado no 6º dia. Deus criou a luz, as estrelas, os animais terrenos, os que habitam sob as águas e tudo que havia na terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. A única pessoa na terra percebe que todo animal tem seu companheiro e fica triste. Então, vendo sua dor, o Criador colocou Adão para dormir e fez Eva de sua costela. Este é basicamente o companheiro da primeira mulher e do primeiro homem. Segundo a Bíblia, eles viveram no jardim do Éden até que Eva, sob influência da serpente, comeu o fruto proibido. Adão, influenciado por Eva, também comeu, e ambos foram expulsos do jardim do Éden pelos anjos do céu. Dali surgiram os seres humanos, os filhos do primeiro casal do mundo. Gênesis, capítulo 1, versículo 21 e 22. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e o coma e vive eternamente. Por se tratar de uma história bastante conhecida, muitos estudiosos tentaram entender a sua origem para saber mais sobre ela. Além de ser a tradução de outro livro, cheio de símbolos e metáforas, algumas informações do texto bíblico são contraditórias. Por exemplo, é de conhecimento dos cientistas que o mundo não foi criado em 6 dias, e toda a história de vários milhares de anos corresponde a 6 grandes eras geológicas. Chegando à seção de Adão e Eva, temos algumas revelações interessantes. A palavra Adão é, na verdade, mais um símbolo judaico-cristão e islâmico. Adão é onde se origina o chamado nome do primeiro homem, que significa homem ou humanidade, em vez do nome próprio escrito na Bíblia. Existem outras possibilidades. O nome Hadam, que significa ser humano criado da terra. Temos também o termo hebraico Hadamah, muito semelhante ao nome mencionado acima, que significa terra fértil. A origem de Eva também foi questionada por estudiosos. Outra palavra hebraica é Hawa, que significa a que vive. O termo também está associado ao verbo Haya, que significa existiu. Ambos os significados relacionam-se ao papel da mulher na produção e criação de novas vidas. Há teorias que diz que Eva também pode ser o nome de um clã de mulheres. Como mencionado anteriormente, Eva foi atraída por uma cobra e comeu o fruto proibido. Deus havia lhe dito que era a única fruta em que não deveriam comer em todo o jardim. Ela ofereceu a Adão, que também comeu. Assim que Deus soube que eles teriam comido do fruto proibido, ele os expulsou do jardim do Éden. Acredita-se que nessa época o ser humano conseguiu distinguir entre o bem e o mal e passou a buscar o conhecimento. Eles começaram a assumir responsabilidade por seu próprio destino. Então agora são seres imperfeitos buscando redenção por toda a vida. De acordo com a Bíblia, Adão e Eva se viram com várias dificuldades para encontrar comida e também criar seus filhos. Eles viveram momentos trágicos, como a morte de seu filho Abel pelo seu irmão Caim. Adão e Eva tiveram filhos após serem expulsos do jardim do Éden. Primeiro, Eva concebeu Caim e depois Abel.
Abel se dedicava a cuidar de ovelhas e Caim era agricultor. Certo dia, Caim ofereceu a Deus alguns produtos de sua agricultura e Abel ofereceu seu melhor cordeiro. Deus se agradou com a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Com isso, Caim ficou furioso e teve inveja de seu irmão Abel. Deus, vendo isso, tentou conversar com Caim, dizendo: Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que estás abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas, se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Certo dia, Caim convidou seu irmão para ir até o campo e lá o matou, retornando a Adão e Eva. A ciência não acredita nessa hipótese de que o universo foi criado em 6 dias, apesar de alguns teólogos e até mesmo padres cientistas buscarem entender tal alegoria através de fatos e estudos. Uma das teorias mais relevantes é a de que Adão foi um grupo de homens que encontrou um grupo de mulheres e a partir daí surgiu a primeira sociedade. Curiosidades sobre Adão e Eva. Uma teoria bastante popular é que Adão teria tido uma mulher antes de Eva. Esta suposta mulher se chamava Lilith e logo após fazer coisas terríveis acabou se transformando em um demônio. Conhecemos a história de que Eva foi feita a partir da costela de Adão, mas como que lemos é uma tradução, alguns fatos podem ter mudado o sentido das palavras. A palavra tsela aparece em todo o texto 40 vezes, sendo uma vez apenas traduzida como costela. Além disso, o significado literal da palavra é membros laterais de um corpo humano ereto. Uma teoria diz que, na verdade, o osso utilizado para fazer a mulher seria o báculo. Esse osso é presente em alguns mamíferos. E o ser humano perdeu esse osso com o passar do tempo. Portanto, isso faria sentido, sendo que os homens têm todos os pares de costelas no seu corpo completos e não têm báculo. O umbigo também é outro assunto que gera polêmica entre estudiosos do assunto. O umbigo é uma grande cicatriz por onde a mãe passa nutrientes para seu filho durante a gestação. Caso a gestação não tenha ocorrido, no caso de Adão e Eva, não existiriam motivos para os terem tal característica no corpo. Muitos estudiosos aprofundaram nesse debate, sendo uma coisa difícil de provar, mas cristãos fundamentalistas defendem que o casal não tinha umbigo. Segundo eles, essa seria uma falsa indicação de que teriam sido gerados por uma mãe, ou seja, Deus não faria isso. No século IV depois de Cristo, o Papa Damasco resolveu que a Bíblia deveria ser traduzida para o latim. Então aconteceu um dos maiores erros sobre Gênesis. Em um momento da história, a palavra mal estava ligada ao fruto proibido, e a tradução da palavra é malus. Coincidentemente, malus também significa maçã, e a partir daí essa troca de palavras ganhou muita força. Em hebraico, o fruto proibido é referido como a palavra peri, que na tradução para o inglês pode significar qualquer fruta. Outros estudiosos ainda especificam que tal palavra pode significar uva, damasco, figo, uma cidra e até mesmo trigo, muitas outras coisas, mas não maçã. No Islã também existe a história de Adão e Eva, e em princípio tudo acontece da mesma forma até eles serem expulsos do jardim do Éden. Depois de expulsos, são separados por 200 anos, e só quando se reencontram, aí sim eles têm Caim e Abel. O que você achou dessa incrível história? Em qual teoria você acredita estar certa? A da Bíblia ou dos cientistas? Coloque seu comentário logo abaixo, se inscreva no canal, curte, compartilhe, isso irá nos ajudar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por nos assistir, aquele abraço.